Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, é hora de ficar bem informado. Sem Notícias desta quinta-feira está começando, trazendo todos os destaques de Linhares e região. E você vai ver na edição de hoje. Carro pega fogo na rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Justiça autoriza a transferência da pastora Juliana Salles de Minas Gerais para o Espírito Santo. WEG Motores de Linhares anuncia investimentos de mais de 70 milhões de reais e deve contratar pelo menos 500 trabalhadores. Votação para a escolha dos participantes do Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares segue até a próxima segunda-feira. Hoje é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Na próxima segunda-feira, o Detran começa a instalar as placas modelos Mercosul em todo o Espírito Santo. Confira também os destaques do nosso esporte de hoje. Tudo isso e muito mais agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Oi, para quem nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Um carro pegou fogo na rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga na manhã desta quinta-feira. O veículo ficou completamente destruído, mas por sorte ninguém se feriu. 4 pessoas estavam dentro do carro que ficou completamente destruído. Por sorte, nenhuma delas se feriu. O carro seguia em direção ao centro de Linhares pela rodovia ES-358 que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga. O motorista do veículo teria tentado desviar de um buraco na pista e bateu contra um poste. O carro pegou fogo logo em seguida, mas por sorte não houve feridos. O incidente aconteceu pouco antes das 7 horas da manhã desta quinta-feira, nas imediações de 2 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, no bairro Aviso. O motorista contou que levava um parente até a rodoviária no centro da cidade. Outras 2 pessoas também estavam no carro. A ES-358 é bastante movimentada e desde 2013, quando houve uma grande enchente na região, o asfalto da rodovia não é mais o mesmo. Com as chuvas dos últimos dias, os buracos também aumentaram e os riscos de acidentes são constantes. Em 2014, 5 pessoas morreram numa batida envolvendo 2 veículos durante a noite nas proximidades de Agrovila, próximo a Pontal do Ipiranga. A ES-358 é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que não informou quando fará reparos no asfalto. Pois é, a preocupação de comerciantes e moradores aqui de Linhares é com o verão que já está se aproximando e a gente sabe que o movimento em direção a Pontal do Ipiranga aumenta muito nessa época do ano e como muitos motoristas também excedem na velocidade nessa rodovia, com os buracos aí a situação realmente fica complicada, o DR precisa fazer alguma coisa. E morreu na manhã desta quinta-feira após sofrer um infarto fulminante o funcionário da Prefeitura de Linhares, Sebastião Bitt Suzano, aos 61 anos de idade. Tião, como era carinhosamente conhecido por todos, trabalhava no Departamento de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde no bairro Colina. Ele deixa a esposa e 2 filhos. O velório de Tião acontece na capela mortuária do cemitério São José, no bairro Interlagos, e o sepultamento será às 8 horas da manhã desta sexta-feira. A WEG Motores Linhares planeja ampliar sua unidade de construção de motores, chegando a um investimento superior a 75 milhões de reais, gerando mais de 500 empregos diretos nos próximos 5 anos aqui no município. A assinatura do termo aditivo com o Investe Espírito Santo aconteceu no início dessa semana. Em operação no Espírito Santo desde o ano de 2011, a WEG Motors possui atualmente 2.500 funcionários e produz cerca de 6.300.000 unidades por ano. Entre 2014 e 2017, cresceu 8% e já investiu no Espírito Santo 235 milhões de reais. O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo, o Investe-ES, tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo. Uma excelente notícia, né? Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira em nossa região. A sexta-feira será com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer momento. Linhares com mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 31. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 28. Em Vitória, mínima de 23, a máxima também de 28 graus. Quinta-feira é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Vamos ver a coluna de hoje. Olá, boa noite.
Como falar de forma que as pessoas querem te ouvir? É importante que você fique atento a algumas dicas. Primeiro, não fazer fofoca. Falar mal de alguém que não está presente. Existe um ditado que diz que se você tiver que falar de alguém, fale enquanto ela estiver presente. Assim, poderá se defender. Na ausência, só se for para falar bem. E no mais, saiba que se essa pessoa está falando mal de alguém para você, quando você sair, ela também vai falar mal de você. Devemos falar de ideias, não de pessoas. Segundo, não julgar. É difícil escutar alguém que está julgando e condenando você. As pessoas não gostam de ser julgadas. E se estivesse no lugar dessa pessoa? Como sabe que não faria a mesma coisa? Quando julgamos, nos colocamos numa posição superior ao outro, quando na verdade somos todos moldados de acordo com o contexto em que vivemos. Um bom diálogo se define pela troca de ideias. Outro fator é a negatividade. Pessoas negativas, pessimistas, são difíceis de conviver. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que conseguem ver algo negativo em tudo. Imagine que cheguei para alguém hoje de manhã e disse: hoje é dia 6 de dezembro. E a pessoa respondeu: eu sei, isso não é terrível? O quarto fator é a reclamação. Nós já falamos sobre isso aqui nesse quadro. Você está conversando com alguém e ouve apenas reclamação. Uma energia negativa começa a se formar no ar. Quem gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam? O quinto são as desculpas. Normalmente tem sido assim. Nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos, sempre procurando culpar alguém por alguma coisa. Não assumimos responsabilidade. E isso torna o diálogo difícil e pesado, ficando desagradável. O sexto ponto é o exagero. Exagerar no valor que as coisas realmente têm. Dar um peso maior ao que na verdade não é tão significativo assim. Fazer de algo um problema, quando as coisas são o que são. Há pessoas que são boas para exagerar nos problemas. E por último, o dogmatismo. Confundir fatos com opiniões. É a tendência para acreditar que o mundo é da maneira em que nós aprendemos. Podemos falar de pontos de vistas, mas como opinião, não como verdades absolutas e incontestáveis. E assim estaremos respeitando os pontos de vista do outro, não impondo a nossa própria perspectiva, levando o diálogo para um nível mais agradável. Como disse Charlie Brown ao seu amigo Snoopy, ele disse assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias, não. Um ponto de vista positivo é mais agradável compartilhar. Obrigado, Margarete, pela participação. Bom final de semana. Até quinta-feira que vem. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que a Justiça autorizou a transferência da pastora Juliana Salles, que está presa em Minas Gerais, para o Espírito Santo. É um instante só. A votação para escolher as bandas finalistas para a primeira edição do Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares continua até a próxima segunda-feira, dia 10. Os 30 vídeos mais curtidos serão classificados para a fase eliminatória que acontece nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de janeiro, na Vila de Povoação. O sorteio dos 2 dias e participação das bandas classificadas acontece na próxima quarta-feira, semana que vem, dia 12, no Rancho Mineiro, no bairro Interlagos, a partir das 7 horas da noite. A grande final será realizada nos dias 25 e 26 de janeiro em Povoação e o evento vai distribuir R$30 mil em premiação. Para dar uma curtida nas bandas que participam, basta acessar a fanpage do Festival Nacional de Bandas de Garagem no Facebook. E acontece em Linhares, às 10 horas da manhã desta sexta-feira, no Hotel Dezim, um lançamento de um importante investimento na área de saúde. É o Linhares Medical Center, que vai ser construído aqui na região do bairro Três Barras, um investimento da ordem de pelo menos R$40 milhões. Esse evento de lançamento conta com a presença do vice-governador César Colnago, prefeito de Linhares, autoridades diversas. Então, mais um grande empreendimento chegando para Linhares, sobretudo na área da saúde tão importante, né? Mudando de assunto, a pastora Juliana Salles pode ser transferida de Minas Gerais, onde está presa, para o Espírito Santo a qualquer momento. A transferência dela já foi autorizada pela Justiça.
A transferência de Juliana Salles do presídio em Teófilo Otoni, Minas Gerais, para o Espírito Santo foi autorizada. A informação é da Secretaria de Administração Prisional de Minas Gerais. Juliana é mãe dos irmãos Cauã e Joaquim, mortos em um incêndio em Linhares no último 21 de abril. Ainda não há informações de quando essa transferência vai ocorrer, mas a aprovação significa que ela pode ser levada para uma unidade prisional capixaba a qualquer momento. Enquanto isso, Georgival Alves, marido de Juliana e pai de Joaquim, segue preso no Centro de Detenção Provisória de Viana, acusado do crime. Juliana Salles foi presa novamente no dia 14 de novembro, uma semana depois de ter conseguido a liberdade provisória. A pastora estava presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica, mas por decisão da Justiça foi liberada. O Ministério Público do Espírito Santo informou por meio de nota que entrou com recurso depois que Juliana foi solta, que foi acatado pela Justiça, reconsiderando a decisão anterior da primeira vez em que Juliana foi presa no dia 20 de junho. Ela também estava na cidade de Teófilo Otoni, na casa de um pastor, amigo da família. As crianças morreram em um incêndio no dia 21 de abril em Linhares. Georgival, pai de Joaquim e padrasto de Cauã, foi acusado de estuprar, agredir e queimar as crianças. Já a esposa dele, Juliana, foi presa porque, segundo o juiz, foi omissa, sabia dos abusos que as vítimas sofriam. Eles são acusados de homicídio qualificado, estupro de vulneráveis e fraude processual. Georgival ainda responde por tortura. Por causa da transferência, que ainda não estava autorizada, Juliana não participou da última audiência feita no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Foi o primeiro encontro, aliás, onde o advogado de Heine Budkowski, pai de Cauã, pôde acompanhar os trabalhos iniciais sobre o caso. Bom, pois é, a pastora Juliana havia sido liberada pela Justiça alguns dias atrás, foi para Minas Gerais e lá acabou sendo presa novamente e deve ser então recambiada aqui para o Espírito Santo. Olha que boa notícia, nesta sexta-feira vai ser inaugurado o novo pronto-socorro, o novo pronto-atendimento do Hospital Rio Doce, uma obra que já durava alguns meses, a conclusão aconteceu agora e a inauguração vai ser na manhã dessa sexta-feira. Bom, na tarde desta quinta-feira, nossa equipe esteve por lá, juntamente com outros veículos de imprensa, acompanhando uma visita guiada pelas novas instalações do pronto-atendimento do Hospital Rio Doce. Vamos conferir. Nós queremos aí agradecer imensamente a Associação Vidas, porque parcerias nós temos que fazer com pessoas de bem. E a satisfação de ter a Associação Vidas como nosso parceiro é de fundamental importância para a nossa sociedade, de fundamental importância para o município de Linhares, muito, porque eles abraçaram a causa e hoje está aí uma obra entregue à sociedade, um orçamento grande, um investimento grande, para mostrar que o querer é poder e que a sociedade civil organizada, ela unida, ela tem muita força. Sem dúvida, é uma alegria a gente poder entregar à sociedade essa obra em torno de 800 metros quadrados de ampliação, que visa proporcionar aos nossos usuários, às pessoas a quem são referenciadas o Hospital Rio Doce, um atendimento, além do atendimento médico de qualidade, também uma estrutura física humanizada, bonita, de forma que o paciente vem e se sente bem confortável. Bastante felizes, com a entrega desse novo serviço, um novo ambiente mais humanizado, onde toda a sociedade ela vai ter condições de usufruir uma qualidade assistencial melhor e sem dúvida o Hospital Rio Doce ele tem essa grande preocupação em trazer uma melhoria assistencial e essa nova estrutura vai proporcionar ainda mais a qualidade que o Rio Doce ele representa, tanto na parte assistencial quanto na parte de estrutura para a nossa comunidade. Estamos muito felizes e é uma primeira etapa das outras etapas que o Hospital Rio Doce, junto com as suas parcerias, ela tem projetado para investimentos aqui na cidade. A gente confere agora como fechou esse dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 401 a saca.
Arábica 7, R$ 339. O conilon tipo 7 valorizou um pouquinho, cotado a R$ 305 a saca. Vamos agora ver o resumo do nosso esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Final de ano chega com homenagens na revista esportiva da semana aqui em Linhares e região. Vamos conferir campeão de jiu-jitsu Enzo Pegoretti, homenageia apoiadores, vai ser no CNA na terça-feira, isso da semana que vem. Sessão também de homenagem aos campeões na Câmara Municipal de Linhares, nesta segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 18 horas. E tem mais aqui dentro do nosso futebol amador, o que ficou de destaque aí neste período. Você está conferindo aí a entrada do Grêmio, né? Muita emoção em Rio Bananal, com o Grêmio entrando em campo, campeão de futebol amador primeira divisão. E por aqui no campo do Vasquinho, com o encontro de ex-jogadores do antigo Linhares, organizado por Jair Real e o lateral polaco, que atuaram no clube como supervisor e lateral direita, respectivamente. O encontro vai ser destaque do Tabelinha Esportivo Especial na quinta-feira da semana que vem, dia 13 de dezembro, aqui na TV Sim. Eu aguardo vocês. Eu agradeço ao Temar pela participação. Mais de 200 mil capixabas estão abaixo da linha da pobreza. É o que informa uma pesquisa feita recentemente pelo IBGE, efeito da crise econômica que o país passa, né? É quase a população de Cachoeiro de Itapemirim. Bom, esse é o assunto de uma entrevista feita pelo Grupo Sim, nos estúdios da Record News na Grande Vitória. Você acompanha a partir de agora. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o chefe do IBGE aqui do Espírito Santo, Max Ataíde Fraga. Boa noite, Max, bem-vindo. Boa noite. Bom, a gente primeiro agradece a sua presença aqui no link. A gente vai falar desse assunto que é um assunto triste, né? A gente viu aí 226 mil, mais ou menos, né, pessoas em situação de extrema pobreza no estado. Como eu falei, é mais do que a população de Cachoeiro. Cachoeiro tem 218 mil, um pouquinho mais. E o que gerou esse aumento? O que gerou esse número de pessoas nessa situação? Nós tivemos ao longo, desde 2014 até 2017, uma crise econômica muito acentuada. Uhum. Isso aumentou a informalidade do trabalhador brasileiro, de uma maneira geral, e do capixaba. Isso acaba reduzindo o rendimento dessa população que trabalha no mercado informal. As dificuldades são muitas nessa área, né? Além das questões de ficar desamparado pelo aspecto da previdência social, tem esse lado da remuneração ainda pelo trabalho executado por conta própria, ser uma remuneração muito baixa. E nessa faixa de população a gente encontrou aí pessoas ganhando menos de 1,9 dólares, o que daria uma renda de R$ 140 por mês, que é muito baixo, que não atende às necessidades básicas do indivíduo, né? Então, uma pessoa em extrema pobreza, ela ganha a base seria ganhar cerca de R$ 140 por mês. Eu queria que até você falasse, é isso que é levado em consideração? O que é levado em consideração na hora de classificar uma família, uma pessoa nessa situação de extrema pobreza? É importante frisar o seguinte, que esses critérios não são do IBGE, porque não existe no Brasil uma definição do que é linha de pobreza. O IBGE ele se utiliza de indicadores de outros países que estabelece que até 1,9 dólares por dia a pessoa estaria em extrema pobreza. Existem outros parâmetros também, comparando, por exemplo, se a população, aqueles que ganham até 5,5 dólares por dia, que daria uma renda mensal em torno de R$ 460 por aí. Então, nesse parâmetro, não houve um crescimento aqui no estado desses números. Mas quando você vai para uma faixa ainda menor de rendimento,
dos indivíduos, né, das pessoas, você vai encontrar esse aumento de 40 mil pessoas em relação ao ano de 2006. Pois é, no caso a gente falou antes sobre a questão do desemprego, que é, né, o fator principal aí desse aumento. Eu queria saber com o senhor como é que está a situação, já que o senhor é do IBGE, provavelmente deve estar, o IBGE deve estar de olho nisso também. Como é que está a situação do desemprego no Estado? A situação do desemprego no Estado, os números de desocupados, né, aquelas pessoas que estão sem atividade, têm caído com relação ao ano de 2018, mês a mês com relação ao ano de 2018. Mas ainda é uma queda tímida do desemprego. Esses números ainda são números muito altos, o que reflete a lentidão de como a economia está reagindo. Pois é, ainda tem que melhorar para tentar diminuir ainda mais esse número de extrema pobreza. Eu queria saber do senhor o que se vê para o futuro, o que o IBGE enxerga aí na frente, 2018 comparado com 2017. Será que a gente vai ter uma mudança, vai ter uma diminuição desse número? Vocês enxergam isso? Com relação a 2018, quando saírem os dados finais do ano, é provável, pela tendência dos números, que esse número caia. Outras projeções a gente está assim, impossibilitado de fazer, porque esse cenário depende de uma série de circunstâncias, de como a economia vai se comportar, né, no ano de 2019, e a gente não tem como prever isso. Até porque 2019 agora chegando com mudança de governo, isso tudo vai influenciar de alguma forma também nesses cálculos, né? Tudo tem uma correlação muito grande do que está acontecendo no mundo, se o mundo está crescendo ou não, como é que ficam as commodities brasileiras. Isso é um cenário que depende de um conjunto de fatores. Talvez as medidas que as grandes empresas esperem do novo governo, se vão conseguir fazer a reforma da Previdência e quando, e de que extensão que vai ser. Quer dizer, tudo ainda é uma incógnita, né? E o Espírito Santo com relação ao Brasil, como é que a gente está com essa questão da extrema pobreza? Você tem uma ideia, Max? Os números do Brasil também cresceram. O Espírito Santo, como eu falei, naquela faixa de 5,5, ele conseguiu diminuir o número de pessoas afetadas ganhando menos do que isso. E no Brasil esse número cresceu. Então, eu entendo que é um cenário que vai depender muito do comportamento, que eu acho até favorável, porque nós tivemos uma longa seca no final de 2016, que impactou a produção de café. Os municípios do estado têm uma dependência grande desse tipo de produção. Isso tudo afeta. O clima melhorou. É possível que esse cenário na economia estadual recupere parte desses números, né, dessas perdas. Max, para finalizar, eu queria saber de você, qual a sua opinião, o que tem que ser feito para que esse número de extrema pobreza diminua? Qual é a solução para até acabar com essa situação? O que a gente observa é que ainda existe muita desigualdade, tanto de gênero como de cor. Então, eu entendo que políticas públicas nessa área têm que continuar existindo, porque é muito complicado você assistir a população numa situação dessa. O governo tem que dar a sua contribuição para que amenize esse problema social até que a economia se recupere. Passar fome não é fácil, né? Com certeza. Max, eu agradeço pela sua presença. O Link Espírito Santo está aberto aqui, sempre que você puder, vier, se a gente fizer o convite também, tá? Pode vir para a gente conversar ainda mais sobre o assunto, mas também sobre outras informações aí do IBGE, tá bom? O IBGE agradece o espaço, estamos sempre à disposição. Bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Obrigado pela sua audiência. Você de Linhares e região, continue mandando sugestões para a nossa página no facebook.com/tvcilinhares. Reveja também o nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, anote, por favor, 3373-2000. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.
Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções.